dia, boa tarde, boa noite. Queridos alunos do sexto ano C da Edmir Viana de Moura. Bom, nós vamos começar a realizar as atividades da apostila do caderno São Paulo Faz Escola, tá? Que vocês receberam. E a primeira atividade é: quem conta contos, aumenta pontos, tá? Então vamos lá, vamos ver um pouquinho sobre essa situação de aprendizagem. Bom, então eu vou compartilhar com vocês aqui essa tela. Então vejam só. Atividade 1. Conto ou não conto? Eu nem te conto. Conta, vai, conta. Está bem, mas você promete não contar para mais ninguém? Prometo, juro que conto. Juro que não conto. Se eu contar, quero morrer sequinha na mesma hora. Não precisa exagerar. O que eu vou contar não é nada assim tão sério. Não precisa jurar. Está bem. Depois de muitos anos, ainda não me lembro em detalhes sobre o que eu e minha prima conversamos. Éramos muito pequenas e eu passava as férias em sua casa. Nunca brincamos tanto quanto naqueles dias. Lembro-me do segredo que ela prometeu me contar. Olha, eu vou contar, mas é segredo, não conte para ninguém. Se você contar, eu vou ficar de mal. Eu não vou contar, já disse. O segredo não era nada sério, coisa mesmo de criança, naquela idade. E ela acabou contando. Minha mãe saiu para fazer compras e eu fiz um bolo. Eu quebrei 2 ovos, misturei com a farinha de trigo e o açúcar. Não deu nada certo. Com medo, eu arrumei tudo, joguei o bolo fora e até hoje minha mãe não sabe de nada. Meu Deus, sua doida, você teve coragem de fazer uma coisa dessa? Tive. Se a minha mãe descobrir, eu não quero nem imaginar o que ela fará comigo. Posso ficar uma semana de castigo, ou até mais. A minha língua coçou. Um segredo daqueles não poderia ficar guardado. Na primeira oportunidade em que eu fiquei sozinho, procurei minha tia que estava preparando o almoço. Tia, preciso contar uma coisa para a senhora. Pois conte que eu estou ouvindo. Não posso te dar mais atenção, senão o almoço não sai. É que eu tenho um segredo para te contar e não sei se devo. O segredo é seu ou dos outros? Dos outros. Quer dizer, da prima. E por que você quer contar os segredos alheios? Bem, eu pensei que a senhora quisesse saber o que aconteceu. Ah, minha filha, deixa eu te fazer apenas uma pergunta. A dona do segredo te autorizou a contá-lo? Na verdade, não. E por qual motivo você me contaria, então? É que, bem, o que ela fez não é muito certo. E você vai dedurar a sua prima. Se for alguma coisa muito grave, ela ficará de castigo e você não terá com quem brincar. Você já pensou nisso? Não, pois pense e depois volte aqui para conversarmos. Eu não sabia onde enfiar a cara de tanta vergonha e para que ninguém descobrisse os meus pensamentos, me escondi na casinha do fundo do quintal. Na hora do almoço, saí de lá, pois a fome nessas horas é uma sensata conselheira. E minha tia, com meu cunhado, voltou a tratar do assunto. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Minha avó, quando eu era pequena, me ensinou uma coisa que nunca mais me esqueci. E hoje, ouvindo uma notícia no rádio, lembrei-me dela. Ela dizia que nós temos uma boca e 2 ouvidos. Por isso, nós temos que ouvir mais do que falar. E mais, nem tudo o que ouvimos devemos passar adiante, pois quem conta um conto aumenta 1 ponto. E se o que se conta é um segredo, pior ainda. Por isso, nessas horas em que a nossa língua coça, o melhor é lembrar que em boca fechada não se entra mosquito. E contou também histórias de outras gentes mexeriqueiras, dedos duros, fofoqueiros, enfim, a turma do leva e traz.
Naquela tarde, ainda preocupada que lessem os meus pensamentos, fiquei murchinha daqui para ali, inventando o que fazer. Só no dia seguinte, quando minha prima decidiu contar para mim outro dois dos seus segredos, foi que eu tomei coragem de me sentar ao seu lado, bem quietinha, disse a ela. Sabe, outro segredo é mais sério que o primeiro. E fez suspense, disse repetidamente que estava com sede e foi buscar água na cozinha. Depois de retornar, bebeu a água bem devagarinho até recomeçar. Olha, eu tenho um grande defeito. Às vezes eu me escondo na cozinha para ouvir a conversa de minha mãe com outras pessoas. E por acaso eu estava ontem tranquilamente sentado no meu cantinho secreto quando alguém chegou para conversar com ela. Como essa pessoa é minha conhecida e eu gosto muito dela, não posso contar o que aconteceu por lá. É uma pena. Eu só posso dizer que essa pessoa é uma língua de trapo, uma linguaruda. Nunca rimos tanto. Eu, na verdade, não sabia se me sentia agradecida ou envergonhada. E passados tantos anos, hoje nós fazemos questão de relembrar esse episódio. Nossos filhos compreendem, então, por que somos tão amigas e cúmplices. E olha que eles nem imaginam o que ocorreu anos depois, quando éramos jovens e começamos a paquerar, sem saber o mesmo cara. Bem, mas isso é segredo e eu não posso contar. Bom, então, gente, vejam só. Nós acabamos de ler um conto, né? Conto ou não conto? Quais são as personagens? Como um conto, vocês já sabem que um conto é uma narrativa e toda narrativa ela tem o quê? Um narrador. Quem é o narrador dessa história? Qual é o foco narrativo? Essa pessoa que está contando a história, ela participa da história ou não? Bom, vocês já aprenderam que quando alguém conta uma história e ela participa da história, se chama narrador personagem. Portanto, nós dizemos que o narrador é personagem quando a história ela é contada em primeira pessoa. Então, olha só, vamos conferir se é isso mesmo? Depois de muitos anos, ainda me lembro em detalhes sobre o que eu e minha prima conversamos. Então, nós vemos aqui que essa história, conto ou não conto, ela está sendo narrada em primeira pessoa. Agora, se essa história não fosse narrada em primeira pessoa, ela fosse narrada em terceira pessoa, aí eu teria um narrador observador. Poderia ser assim, olha. Uma menina estava conversando com a sua colega, com a sua prima, e elas conversavam sobre um segredo. Olha só, eu estou contando alguma coisa que eu não vivi, que me contaram. Aí o narrador é terceira pessoa. Mas nesse caso, dessa história aqui, nós temos um narrador em primeira pessoa e nós confirmamos lendo o primeiro parágrafo, quando ela fala, ainda me lembro em detalhes sobre o que eu e minha prima conversamos. Então, quais são as personagens da história? As personagens da história são duas, a prima e a narradora, certo? Nós não temos o nome delas, não se fala o nome delas, mas nós sabemos que são duas. Bom, o que mais que a gente tem aqui? Nós temos aqui o tempo. Quanto tempo dura essa história? Essa história, ela deve durar o quê? Alguns minutos, alguns minutinhos que ela está conversando com alguém e falando dessa história, desse fato ocorrido, né? Ela, a prima dela, quando eram pequenas, elas, uma contando o segredo para a outra, e ela ficou assim tentada a passar esse segredo adiante, mas ela não passou. E hoje, ela, no finalzinho da história, a gente vê que hoje elas já são bem mais velhas, né? Já são casadas, ó, nossos filhos compreendem, então, porque somos tão amigas e cúmplices. Hoje elas já são até casadas. E eles não imaginam o que ocorreu anos depois. Então, olha só,
assim, são memórias, né, que ela está contando de algo que aconteceu. Agora, vamos falar sobre o título, conto ou não conto. Quem conta aumenta um ponto, né? Por que aumenta um ponto? Toda vez que normalmente a gente vai contar alguma coisa para alguém, inevitavelmente a gente acaba ou tirando algum detalhe, né, subtraindo algum detalhe, ou acrescentando algum detalhe que às vezes não estava na história, que alguém nos contou, que a gente ouviu ou ouviu. Então, por isso que a gente fala assim, quem conta um conto aumenta um ponto. Bom, vamos voltar aqui de novo para a história. Olha, vamos voltar aqui para a história novamente. Essa narrativa aqui, ela tem bastante diálogo, né? Olha só, aqui, ó. Olha, eu vou contar, mas é segredo. Toda vez que eu tenho um diálogo, ele começa com um travessão. Olha só, um travessão, né? Eu também posso utilizar esse travessão, que é esse discurso direto, né? Discurso direto. Se eu não quiser usar esse travessão, eu posso utilizar aspas, né? Para marcar o discurso direto. Quando eu não faço um discurso direto, eu faço um discurso indireto. E aí ele não é com travessão. Ele é sempre utilizado com o pronome relativo que. Então, por exemplo, ela disse, por exemplo, no discurso direto, ela disse, dois pontos, outra linha, travessão. Eu vou contar um segredo. Isso é discurso direto. Agora, e se fosse discurso indireto? Ela disse que ia me contar um segredo. Aí é discurso indireto, certo? Bom, gente, toda a história, no caso aqui dessa narrativa, vamos ver qual verbo, qual tempo verbal que ela está? Olha só, depois de muitos anos, ainda me lembro em detalhes sobre o que eu e minha prima conversamos. Éramos muito pequenas e eu passava as férias em sua casa. Nunca brincamos tanto como naqueles dias. Olha só, ela está contando uma coisa que já aconteceu, né? Que tempo que tá? Tá no passado, no pretérito. No pretérito perfeito. O que é o pretérito perfeito? Significa uma ação que já foi totalmente concluída, certo? Olha aqui, éramos, conversamos, bom, brincamos, certo? E aqui ela começa a contar então, né? Exatamente como aconteceu. Bom, nós temos também a história, quando nós contamos uma história, nós utilizamos marcadores temporais, certo? O que são esses marcadores temporais? São palavras, expressões que nós utilizamos para determinar, para delimitar um tempo de alguma ação que já aconteceu. Olha só, vamos achar alguns aqui. Depois de muitos anos, olha só, depois de muitos anos, vamos ver outro? Vamos ver outro aqui. Deixa eu ver aqui. E hoje, olha só, hoje, que mais? Naquela tarde, só no dia seguinte, depois de retornar. Deixa eu ver o que mais.
Depois de retornar, deve ter mais aqui, tem que ler com calma. Na hora do almoço, nessas horas. Vamos ver mais um marcador. Na primeira oportunidade. O que mais que tem aqui? Deixa eu ver. Bom, e também nós temos, gente, os marcadores espaciais. O que são os marcadores espaciais? Ou os adjuntos adverbiais, né? Os advérbios de lugar, né? Aqui, ali, acolá. Então, vamos ver aqui, ó. Em sua casa. Em sua casa. O que mais? Vamos ver. Deixa eu ver aqui mais um. Deixa eu ver, deixa eu ver. Me escondi na casinha do fundo do quintal. Olha, na casinha do fundo do quintal. É um marcador temporal. Na hora do almoço, isso aqui já é tempo. É um marcador temporal, ó, na hora do almoço. Vamos ver mais um. Deixa eu ver mais um. Esse às vezes também, gente, ó, às vezes é um marcador temporal. Quando? Às vezes. Sentada no meu cantinho secreto, ó, no meu cantinho secreto é um marcador espacial. Onde? No meu cantinho secreto. Passados tantos anos, olha, é outro marcador temporal. Tempo. E é isso, gente, são os marcadores temporais e espaciais. Bom, numa história, gente, numa história, nós temos, então aqui, ó, vocês vão fazer, olha, aqui tem perguntinhas sobre o foco narrativo, marcadores temporais, marcadores espaciais. Depois vocês têm esse exercício aqui para fazer, olha, tá? O que vocês vão fazer? Imagine que você foi convidado a produzir uma tirinha baseada no texto Conto ou Não Conto. As cenas a seguir apresentam alguns episódios. Procure lembrar-se do percurso da história ou volte ao texto e recupere a sequência de fatos. Lembre-se de que os gêneros textuais organizam de diferentes maneiras. Para transformar um gênero textual em outro, é, portanto, necessário fazer as devidas adequações de linguagem. Crianças costumam ter segredos. O que elas fazem com eles? Ó, aí você vai montar aqui uma historinha de acordo com aquela que nós vimos, ou nós lemos agora, certo? E vão fazer. Só que aí, o que vocês têm que fazer, gente? Vocês têm que prestar atenção no seguinte. Na história, nós temos, na história que nós lemos, nós vimos que eu posso me utilizar de marcadores temporais, espaciais, utilizar o discurso direto, o discurso indireto, para contar algo. Então, eu situo o meu narrador, o meu leitor, eu situo o meu leitor
com marcadores temporais, espaciais, para ele imaginar a história que está sendo contada. Mas, por exemplo, numa história em quadrinhos, eu utilizo a linguagem verbal e a linguagem não verbal. O que é a linguagem verbal? As palavras que são colocadas lá nos balões para marcar os diálogos e o espaço ele é marcado pelo pelo texto não verbal, ou seja, pelo visual, pelo texto visual, pelas imagens, eu consigo me situar onde a história está acontecendo, certo? Bom, então, e também eu posso me utilizar bastante para expressar emoções, eu posso me utilizar de onomatopeias, né? Boom, boá, splash, toc, toc, trim, e assim por diante. Já no texto, no texto narrativo, claro que eu também posso utilizar das expressões onomatopeicas, mas eu também posso utilizar tamanho de letra diferente, eu posso reforçar com sinais de pontuação, e na história em quadrinhos, por exemplo, devido a até uma questão de espaço, eu não consigo fazer isso, ok? Então, era isso a nossa aula de hoje. Vocês vão fazer até a página 13, vão completar até a página 13, e eu vou deixar também uma leitura para vocês, um quadrinho da Mônica, turma da Mônica Jovem, vocês vão ler e eu vou colocar algumas perguntas para vocês responderem. E vai ser avaliativa essas questões, ok? Eu vou dar uma semana para vocês fazerem e eu espero que vocês façam direitinho, cumpram direitinho a atividade. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, uma boa semana. Tchau!